Porque no final de tudo, a gente é lembrado porque a gente é, independente de onde a gente está. É quem Perfeito, você é. Não tenha medo, faça aquilo que você precisa fazer, e vá com coragem, Legal. comece como você precisa começar e vai melhorando com o Ao longo. tempo, né. Então trabalhe com aquilo que você ama, que você não vai precisar trabalhar tanto, mas porque você não vai perceber: "Nossa, eu tô aqui trabalhando com uma coisa que eu não gosto". Mas você só faz projeto em conjunto com quem você confia, com quem é inspirador. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio da 34ª temporada do podcast Conexão Customer. Você tá chegando agora, seja bem-vindo. Tem uma galera que já tá aqui maratonando. Se chegou agora, já aperta aí para seguir o canal. Vocês vão ver a quantidade de vídeos incríveis. Hoje, mais um dia com 2 convidados especiais que vão inspirar, mas tem vários. Já aperta o sininho também para relembrar dos vídeos, o que vai quando vier algum corte novo. Já dá o like antecipado, que assim, com essas feras aqui vocês vão gostar muito, vocês vão se inspirar muito com elas. Compartilhe, mas o mais importante que eu sempre peço, comentem se elas estiverem escondendo alguma coisa, não precisa saber de segredo. Vocês já viram aqui? Quem tá chegando pela primeira vez não, mas pra quem tá maratonando, calma aí, tem alguém repetindo o terceiro episódio aqui no quarto? Tem, daqui a pouco eu nem venho mais. Já tem uma co-host que daqui a pouco vai virar host aqui junto, aproveitando aqui nas gravações, então se prepare que vem muita inspiração aí também, tá? Quero aproveitar antes de novo de conhecer as convidadas para agradecer os patrocinadores e apoiadores que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês. A gente sempre tem uma preocupação muito grande para a gente ter patrocinador e apoiador, que são empresas confiáveis, seja empresa que eu contratei ou que algum amigo contratou, porque assim, a gente sabe que não é simples. Tem muita gente que entrega, mas na hora do vamos ver que o pau quebra, quem sabe quem é quem, né? Então não é fornecedor, tem que ser parceiro. Então obrigado a Motiva, que é o patrocinador dessa temporada, quer dizer, da temporada 2026 toda, a maior empresa de relacionamento comercial do Brasil. Quando eu falo relacionamento, não é BPO de vendas, seja digital, seja usando humano, seja do modelo de contrato onde entra de sócio. O mais importante da Motiva é como é que pega uma expertise de anos para alavancar suas vendas. Não é à toa que está aí há mais de 20 anos com a Claro, por exemplo. E os apoiadores da temporada. Bidu tá com a gente desde a primeira temporada. Obrigado aí, Álvaro, Rafael, Daniel e todo o time. Vilnoda Cliente SA, um abraço, meu amigo. Tá com a gente aqui desde a primeira temporada. A Link2Go, Renan e todo o time tá com a gente há quase 2 anos também. Eu tenho a honra de ser conselheiro lá, dentro da Link2Go. Não tinha nem falado da Camis, a Camila. Beijo, Camila, tá com a gente. Camila, eu brinquei que foi cofundadora intelectual. Quando a gente criou aqui, a Camila ajudou a gente. Nessa temporada, a XGen tá junto com a gente aqui também. Paulo tá ali nos bastidores, já gravou. E hoje é uma empresa, para quem não conhece, a XGen muita gente conhece. A gente gosta de brincar que ela resolve o problema dos clientes através de soluções de tecnologia. Então fala de CRM, Omnichannel, mas o mais importante dessa empresa nacional é me diz a tua necessidade para adaptar. Não é aquela coisa, deixa eu pegar algo de prateleira. Acho que está aqui com a gente. Pelo menos o feedback foi que muitos clientes contrataram apesar de eu ter CRM e tudo, como é que eu adapto à realidade. Então obrigado, você tá aí nessa temporada junto com a gente. E a turma da produção, Emily da produção, Podspace junto com a gente, os Space. Então obrigado por vocês permitirem a gente levar esse conhecimento gratuito para todo mundo, tá? Vamos começar de novo? Só que antes de novo, obrigado por você topar estar aqui comigo de novo. A gente aproveitou, gente. Super feliz. A gente pega e faz as gravações e depois sobem para você. Então falou, Lu, me ajuda aqui, vamos lá para ser co-host e vamos de novo aqui entrevistar essas 2 feras. Que bom ter você Uma novamente. alegria estar aqui no Conexão Customer de novo e agora com a Lei e com a Rosana, que são E vamos 2 fazer umas profissionais perguntas que eu super pegadinhas aí, admiro ó. demais. Vamos lá, Gente, vou contar um segredo para vocês de bastidores. Elas já assistiram, além de ver, elas já assistiram nos bastidores. Então a gente vai fazer umas perguntas diferentes, porque senão a pessoa fica se preparando para as respostas. A gente não gosta disso, não. É nada combinado, né? É isso Boa. aí, tem que ser natural. E quer saber o segredo? Quer saber o superpoder da Lu? Joga lá, Luciana Salomão, Luciana Maranhão, Luciana. Vai aparecer Conexão Customer, você vai descobrir alguns segredos dela aí, superpoderes e tudo. Mas agora é importante das nossas convidadas, né, Lu? Então, assim, primeiro eu queria super agradecer. Eu sempre agradeço aqui para todo mundo por 2 motivos. Um, pela agenda executiva, vocês conseguirem encaixar a agenda de vocês para estarem aqui. Mas o mais importante é vocês toparem compartilhar quem são vocês para inspirar pessoas que vocês nem conheçam. Então, obrigado pela generosidade de vocês. Vai ser uma honra esse presente vocês estarem aqui com a gente. E aí, só para a galera relembrar quem estão vocês aqui, rapidinho, uma rodada de LinkedIn, só para assim, como vocês costumam se apresentar. Eu sou... Mas depois, a galera que já maratona sabe, quem tá chegando aqui, a gente não vai falar nada de LinkedIn. É quem são a história de vida delas para inspirar vocês. Então, obrigado por vocês toparem aqui. E vamos lá, primeiro, quem são vocês? Vamos lá.
Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou uma pessoa feita de conexão, então nada melhor do que estar aqui hoje, né? Nessa manhã, aqui ensolarada de São Paulo, para contribuir com toda essa galera que está aí nos assistindo. Eu sou a Ale Schwab, sou uma profissional de Customer Experience, tenho aí mais de 20 anos dentro Começou nova. desse contexto, né? Comecei estagiária, né? Isso. Ainda nessa área. E um prazer, Rô, estar aqui com você, Lu, Wellington, nem se fala. Vai ser um bate-papo muito gostoso hoje. Boa, legal. Obrigado, Ali. Obrigado, Ali. Eu tinha chamado a Ali uma vez, ó. Não, deixa eu ver. Depois que ela viu, não, agora eu vou passar. Não precisa contar Tava essa fugindo, ela tava parte. fugindo, ela tava fugindo, mas conseguimos puxar a Lê. E obrigado também, obrigado por você topar aqui, a gente conseguir encaixar a agenda de viagem pra estar aqui com a gente, vai ser demais, Rô. É um presente estar aqui, muito obrigada. Eu sou Rosana, no LinkedIn Rosana Nogueira, no Instagram Rosana Nogueira CX. Eu trabalho com atendimento ao cliente há 32 anos. Começou Como falava com ainda, 5. experiência do cliente, nasci trabalhando, né? E sou palestrante especialista na experiência do cliente. Boa, que bom. Então, fera, ó, 2 feras desse mundo de experiência do cliente. Hoje, referências, mas e aí, o que elas fizeram para chegar até lá? É isso que a gente vai descobrir um pouquinho aqui também, né? Lu, antes da primeira. Vai fazer a primeira pergunta hoje de novo? Uai, podemos Agora- seguir aqui. Então, ela vai fazer a primeira pergunta, mas antes da primeira pergunta, só para garantir que. Alessandra Schwab. Schwab. Ale Schwab. Ale Schwab. Schwab é a origem. Alemão. Tá vendo? A gente tá chique, Ale- pessoal. Chique. Chique, né? A gente tá com alemã aqui, ó, pessoal. Mas pra gente garantir que a gente vai se conectar com todo mundo aqui, não só do mundo corporativo que conhece vocês e famílias familiares, vamos lá. Apelidos, primeiro pra todo mundo lembrar de todo mundo. Apelidos que são outros nomes de vocês. E aí? Tem Além de Ale. Ale, que é o mais comum, né? Ninguém me chama de Alexandra. É sempre Ale, até na minha família. Mas tem um bastante curioso que eu carrego aí desde da época de colégio, que é Super Vicky. Para quem é aí dos tempos, né, mais passados, tinha um seriado que era Super Vicky, uma robô humana. E aí isso já conecta um pouco com o que eu, né, com o que eu vivo. Mas ela era uma CDF de primeira. É mesmo? E ela estava ali sempre em destaque ali com o pessoal da escola, né? Ensinava as pessoas. Então ela meio que influenciava ali a galera daquela época. E por eu ser muito CDF, todo mundo me CDF chamava mesmo, de aquela de sentar na Super frente da Vicky. escola. Sentar na frente. Mas não é aquela que ficar pra trás. Shhh, olha o barulho aí. Não. Às Era vezes. a CDF que a hora estava na frente, mas também participava do fundão. Boa. Fundão. E aí, Super Vic, família, chama como? Ale. Ale também. E trabalho, Ale. Ale Schwab. Faculdade, tudo ficou Ale. Ale. Pô, pessoal, ó, me ajudem. Será que não tem nenhum outro além disso? Mas o tema do Super Vic ainda tem amigos quando você encontra, chama de Super Vic, ainda tem. Tem alguns. Alguns que ainda- mais lá de trás que me chamam assim ainda. Mas nenhum. Ó, tinha muita Ale. Ale tem muito. Ninguém confundia Ale, falar com 3, 4 ao mesmo tempo. Não, mas é tinha? porque sempre vinha acompanhado do Schwab, que eu acho que era isso que era E chamava muito de Schwab. diferente de Schwab também, só Schwab. Chamam. Desde Ainda a chamam ou não? faculdade, Chamam. Schwab. E no mundo corporativo também, muito Schwab. Muita gente me chama Usa de o Schwab. sobrenome. Usa. Boa. E aí? Então, eu fico pensando se eu devo revelar. É porque Rô, muita gente me chama de Rô, no corporativo às vezes Nogueira. Agora os meus irmãos, eu sou a irmã mais velha, eu tenho um que me chama de Rosa, não sei de onde. Rosa. Lu me chama de Ró, e eu tenho um irmão que me chama de Simpatia, porque é o oposto, como ele me acha muito chata. Aí chama de. Então, quando eu vou chamar a atenção, ele é o caçula, ele, ô Simpatia, porque ele acha que eu tô sendo chata, e aí ficou Simpatia, e aí... E amigos de infância, ficou o quê? Só... Então, amigos Se você encontrar com aquela panelinha dele lá, ó. Todo mundo tem o isso é nome muito íntimo. Bom, eles me chamam de Fofão, porque eu sempre tive essa bochecha. Então, Fofão. Mas é um grupo quando tá, tem um. Mas, né, o pessoal da adolescência, assim, Fofãozinho, e tem gente que até hoje me chama de Fofão. É, quando encontra a turminha. Eles vão ficando olhando pra minha bochecha. Que não é preenchimento, é minha. Não, isso não é. Não é preenchimento. Não é minha. Não é. É minha. E por que Ró e não Rô? Não sei, igual eu chamo a Fernanda da minha equipe também de Fé. Ela fala fé, porque eu tenho fé em você. Essa é boa. E Ró? Por que tem Ró e não é Ró? Ó,
Em vez de ser Rô, Pra ser diferente, todo mundo Rô. chamar igual. Alguém chama acho diferente, que é né? mais chique, né? Uma coisa mais francesa. Boa, boa. Então vamos lá. Então, pra quem conhece a Rosana, é a Rô, é a Ró, pros irmãos Simpatia, é Rosa, e pra turma da infância, a Fofãozinha. Fofãozinho. E aí, Tudo bem. manda a primeira? Vai, vamos lá. Já que elas já começaram a contar algumas curiosidades aí delas, eu queria que elas começassem contando pra gente, né, assim, coisas que a gente não sabe, o que eu não sei sobre você, Ró, que eu não sei sobre você, a lei que nem o mundo corporativo também sabe. Você já contou aí do fofão, né? A Lê, Alguma curiosidade, alguma coisa que assim... Putz, Ninguém eu sei conhece. tocar violino de cabeça pra baixo. Não, acho nem tanto, né? Mas alguma curiosidade sua que poucas pessoas conhecem. Bom, eu comecei aqui dizendo que eu sou uma pessoa de muita conexão, né? Acho que a minha vida inteira é pautada por relacionamento. E eu sou aquela da turma que organiza qualquer evento. Seja um happy hour de 2 pessoas, seja uma festa de 1000 pessoas. Então, até no mundo corporativo mesmo, você tem alguma coisa ali que o pessoal quer organizar, puta, enfia ali Esse é o aí no meio que superpoder, é o teu superpoder. vai- Sempre chama você. Aí, vai estamos até sair. no superpoder. aham, né? Então, Legal. e isso me traz uma alegria assim tão grande, mas acho que no fundo, é porque as pessoas vão estar ali juntos, todo mundo na Legal. mesma sintonia, né? Naquela vibe de alegria. Então, isso acaba sendo uma curiosidade, porque eu também passo uma imagem séria. Às vezes, quem não me conhece direito, Aham. fala assim, poxa, Lê, olha lá, a brava, né? Ah, A seriona, ali a sargentona. Mas no fundo, gente, tem uma pessoa tão legal aqui dentro. Ah, boa. Boa. Já descobrimos o superpoder. Então já responde, já fala no teu superpoder também. Aí, ó. Eu ia falar alguma coisa que ninguém sabe, que eu sou extremamente tímida. Muito tímida. É mesmo? De, na adolescência, ter dificuldade de levantar para ir em algum lugar, de imaginar que as pessoas estavam me olhando. É, né? E assim, de apresentar trabalho tremendo, de não conseguir apresentar, e a vida foi me levando para uma situação que eu fui para palco, às vezes, falar para 1000 pessoas. Quando eu estou lá, é como se fosse uma outra pessoa. Mas ontem eu estava falando com a Lu, que eles começaram a sortear no evento que a gente estava, brindes. Eu falei, se me chamarem lá, eu vou ficar muito desconfortável. No palco eu falo bem, eu tive equipes, o trabalho me impulsionou Aham. para isso. Mas a minha essência é extremamente tímida. Disfarço bem, não disfarço? Disfarça bem. E aí, já que ela falou um superpoder, como superpoder, aquelas coisas que teus amigos, parentes, todo mundo te pede. Eu tenho o superpoder de resolver as coisas no momento de crise. Quando acontece alguma coisa que ninguém consegue resolver, chama a Rosana. Eu tenho uma calma para fazer as coisas em momentos muito desafiadores. De estar pegando fogo um lugar e eu ter que resolver, de ter que lidar com coisas mais difíceis, alguém que se machucou, enfim, situações que são mais difíceis, que todo mundo paralisa, eu tenho muita facilidade para resolver com calma, para depois sentir aquilo que está acontecendo. Ó. Boa. Excelente. Uma boa, uma fácil. Agora, normalmente a gente até faz isso aqui no início pro esquenta. Hoje, enfim, profissionais de experiência do cliente, relacionamento do cliente, palestrante, enfim, todo mundo conhece, mas acho que se a gente vai passar disso, não era tão forte, né? Já existia com outros nomes, enfim, mas... Então, lembrando um pouquinho de vocês, o que vocês queriam ser quando crescer? Porque eles falam assim, eu queria ser modelo, queria ser médico, queria ser isso. E se vocês lembram do primeiro reconhecimento de vocês, do primeiro dinheirinho? Fiz até um post, quem tá assistindo agora, isso aqui deve estar subindo... Estamos aqui no meio, no final de maio, deve estar subindo daqui a 30 dias, talvez. Aqui a gente gravou antes, estamos gravando em abril, gente. Eu fiz um post agora porque eu fui dar uma palestra, levei meu filho, tava no Rio pra ele trabalhar a primeira vez comigo. Eu falei, cara, você não é pra trabalhar. Você vai lá filmar, tira foto, coisa e tal, você tem aqui um valor pra você, e dependendo, se ficar bom, você tem um bônus, eu vou te dar um adicional, mas foi pra trabalhar. Então, aquela coisa assim, você tá indo pra ter uma recompensa sua, não foi dado. Uhum. Então, aquela sensação de, cara, você tá recebendo... já teve de nota, já teve de escola, já teve algumas coisas que recebeu, mas a sensação. Então, vocês lembram também do primeiro reconhecimento de vocês? De falar assim, o que eu queria ser quando crescer? Que assim, eu já queria ser uma profissional do CX, putz, nem... o que vocês queriam ser, mas se você lembra dessa sensação do, putz, essa aqui eu... Cara, já teve gente que trabalhou na feira vendendo, já teve gente que já fez, entre aspas, dropship. E eu queria aquela canetinha lá, aquela canetinha bonitinha. Não, vou convencer, mas tu me paga quanto? Se você me pagar, eu te dou e você fica com dinheiro. Imagina na infância fazendo venda ali, né? Venda. E aí, o que vocês queriam ser quando vocês? Se você lembra do primeiro reconhecimento, do primeiro dinheirinho, enfim, algo que você recebeu por mérito? Lembro, eu desde pequena fui muito conectada às questões de moda. Aham.
de moda em todos os aspectos, de roupa, de sapato, de cabelo, maquiagem. Uma pessoa sempre muito vaidosa, Uhum. né? E acho que isso me impulsionou, até conectando com a história do primeiro reconhecimento. Eu tinha uma prima que tinha um salão de cabeleireiro, e aquilo para mim era fascinante, né? Ver aquele monte de mulher ali se produzindo, né? E eu comecei com 12 anos, né? Por iniciativa minha, eu falei para ela, pô, Sô, será que eu não posso vir aqui de final de semana te ajudar? De semana eu não consigo, por causa da escola. E ela falou, pode, vem aqui me ajudar a lavar os cabelos. E aí eu ia, e aquilo para mim era Ó, o auge, né? E aí, todo final de semana, então, ela vinha ali e me pagava o dia que legal. pela lavagem ali dos cabelos. E aí eu ia conversando ali, né, com as mulheres muito mais velhas, né, do que eu. E sabe que eu fiquei nisso aí, acho que durante uns 2 anos ali, Ó, né, com ela. E até que chegou um tempo que ela falou assim, poxa, eu não me vejo mais sem você. Eu falei assim, não, mas aí eu não quero Não mais quero. ficar só aqui, né? Mas acho que o mais importante foi eu ter esse dinheiro que era meu e eu poder comprar exatamente aquilo que eu Você lembra da queria. primeira coisa que você comprou, o primeiro dinheiro que você recebeu, você lembra? Ah, eu acho que eu fui no shopping comprar alguma roupa, alguma coisa nesse sentido, mas acho que o que fica na memória, né, aquela sensação de satisfação, poxa, eu trabalhei, eu ganhei, né, meu esforço. Ó, e depois a gente vai saber se alguma coisa do mundo da moda você vai continuar e vai voltar. Porque essas coisas tem a coisa É de isso. sentimento e depois se conecta depois. Eu perguntei se você lembra que teve uma pessoa que falou assim, cara, eu lembro até hoje que eu comprei o sapato vermelho, tem que guardar até hoje. Que ficou como uma relíquia do primeiro dinheirinho. Que bacana. E aí, lembra? Lembro, eu queria seguir carreira, então eu queria fazer cursos no Senac. E aí, Mas na desde época eu pequenininho estudava- queria fazer eu curso. tinha Senac, 15 anos, porque eu queria ter carreira e eu entendi que o Senac, na minha cabeça, na época, é o que ia me dar visibilidade. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, eu comecei a fazer bolo de chocolate, vendia na escola e com o dinheiro eu paguei o meu curso. Eu fiz legal. um curso, não é do tempo de vocês, de datilografia. E depois eu fiz Ainda bem que não é do nosso de tempo. auxiliar de escritório. Manual ou automática? Tinha máquina manual, máquina elétrica, E né? isso que eu ia dizer. E na sequência, auxiliar de escritório e datilografia, eu falei, isso vai ser pouco. Eu fiz máquina elétrica. Quando eu fiz máquina elétrica, era um MBA. Então, eu chegava nos bancos, eu queria trabalhar em banco. Eu jogava o meu certificado de máquina elétrica. Todo mundo me queria. Era uma coisa Era. sensacional. Então, meu primeiro dinheiro foi para pagar os estudos no Senac, que depois eu voltei a trabalhar no Senac. E aí sim, quando eu ganhei o primeiro mesmo trabalhando em banco, que eu me achava demais, eu achava a coisa mais incrível do mundo, sou uma bancária, aí eu comecei a comprar roupa e tênis de marca, porque eu queria, na época era muito importante ter uma marca estampada. Não, e olha que é engraçado. O pessoal que tá assistindo aí, a galera mais nova, fala assim, máquina, não lembra que é isso? Joga aí no Google, joga no YouTube aí pra ver o que é. Mas um dos principais critérios de contratação era toque por minuto. Conforme você conseguia digitar mais rápido, que significa que você ia conseguir fazer as documentações e toda produtividade. Mas isso eu ouvi falar. E no Senac era acima de 180 toques por minuto. Por isso era muito reconhecido, porque quem saía de lá era muito mais ágil. E é muito interessante que muda tudo, mas hoje me ajuda muito no notebook, porque eu digito sem olhar. Enfim, são coisas que ninguém sabe. Você aprende. E você ter habilidade, tudo que é manual, você tem uma habilidade muito melhor. Tô falando isso, tem um amigo que ele é dono da DevMedia, um abraço, Tony. Pra você aprender programação. E hoje a metodologia dele é toda prática. Como você pratica, apesar de falar de tecnologia, manual, e tudo que é manual, você vai ali, você cria habilidade, você aprende, né? Muito diferente de ficar só isso. Então temos aqui uma pessoa que já queria estar no mundo corporativo e bancário, e outra queria ser da moda, e que já ganharam de dinheirinho lá trabalhando, seja no salão. Boa. Bom, Wellington, a gente está aqui com 2 super profissionais da área de CX, então tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é a seguinte. Quando a gente trabalha nessa área, a gente fica mais exigente com as experiências que a gente vive ao longo da vida. Queria que vocês contassem assim, para a gente 2 experiências que foram extremamente marcantes, seja uma viagem, um curso, algo que vocês fizeram, um momento aí da vida, da carreira, e que vocês, assim, aconselham quem está nos ouvindo também a viver esse tipo de experiência. Falando uma minha que eu tive, né? Eu fiz aniversário no início desse ano e fui fazer uma viagem de navio, gente. Meu Deus. Foi uma grande experiência, mas
não é o momento agora pra gente entrar, né, a fundo aí, que é vocês Mas duas. por que que foi? Por que você achou que foi uma grande experiência? Nossa, ô Elton, era algo que eu nunca tinha vivenciado. E aí, de repente, eu tive a oportunidade de ter, assim, experiências de atendimento, de ver o oceano, né? De por um uma outro outra visão. ângulo, uma outra visão. Ter a oportunidade de estar ali em contato com pessoas de diversas partes do mundo. E o que você vive lá, né? Igual no meu caso, vi shows da Broadway. Então, como que as pessoas, né, geram conexão ali com o cliente naquele momento. Então, foi Legal. incrível. Queria ouvir de vocês também. Experiências bacanas que você, inclusive, conseguiria replicar no trabalho, né? Com certeza, Boa. com certeza. Muito bem, então, conectando com o mundo de CX, onde você tem super preocupação em superar a expectativa, né? Sempre nesse estado de alerta que a gente tá. A minha também é relacionada à viagem. Então, eu tenho 2 filhos, um de 26, o Bruno, e a Laura de 18. Então, hoje, cada um já com a sua agenda. Aham. E fazia muito tempo que não viajávamos os 4 juntos. Ó. Eu, meu marido Aham. e os 2 filhos. Então, ano passado, a gente blindou ali um período, né? E também para comemorar os 18 anos da minha pequena. E aí, a gente foi para a Europa. Uma viagem, assim, de 1 mês e meio. Caramba, pô, bacana. Bem bacana mesmo. E aí eu falei, poxa vida, né? Uma viagem marcante, com todo mundo da família. A gente não pode ter uma experiência frustrada. Aham. Então eu organizei milimetricamente cada passo que a gente ia dar. Contratei uma profissional top de viagem, que depois posso indicar para vocês, Legal. que são experiências inesquecíveis mesmo. E aí a gente viveu ali tudo que a gente queria, cada um colocou ali os seus desejos, o que queria vivenciar nesse momento. E aí, nos últimos 3 dias, a gente se permitiu a não ter esse roteiro, esse programa. Para a gente ficar, de verdade, vulnerável ali ao que der para ver. Não tem um restaurante programado, vamos andar aqui pela rua, onde parar, Boa. parou, Isso é importante. né? E sabe que esses 3 dias foram de muita aventura e aonde a gente mais se conectou Olha. Que legal. na viagem. E foi surreal. E eu falei isso pro meu marido. Eu falei assim, poxa, a gente se programou tanto que eu acho que a gente se condicionou a seguir isso daqui. E às Já foi vezes criando você fica... expectativa, né? Exato, né? Foi ótimo, Não, maravilhoso. até pra ter uma interação com eles. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Gera uma... né? E aí a gente se permitiu, então, a ficar ali solto. E foi maravilhoso. Eu, particularmente, gosto muito das experiências de viagem, que para mim é o melhor investimento da vida, Aham. né? Que você se permite mesmo a estar ali em outros lugares, vivenciar outras culturas, coisas que você não está acostumado no seu dia a dia. E também porque merecido descanso, né? Você sai ali da sua rotina e fala, não, aqui eu quero viver só em plena felicidade. Que maneiro, Né? boa. Excelente. Não, e esse ponto de você não ser tão... Às vezes não são tão planejado para deixar que as coisas sejam construídas em conjunto do momento, isso também faz toda a diferença. Porque senão você fica muito planejado nas coisas, você não permite de repente, cara, não, isso aqui seria melhor. Não permite nem a discussão Exato. em família ali que teve, não, já estavam planejando antes, você chega lá, não teve nenhuma decisão em conjunto, porque já estava tudo definido. E é Boa. engraçado, né, pra fechar aqui, que meu filho fala assim, o melhor restaurante árabe que eu fui na minha vida foi na França. Olha. E a gente estava nesse período Olha. dos 3 dias. Ó. Porque ali você já tá andando naqueles 15 Olha. quilômetros ali por dia, que você já tá roxo de fome. E a gente falou, ai, vamos ali mesmo, né? E ao menos, foi- menos planejado era o melhor, né? Exato. Né? E- Foi muito bom. Eu tive 2 situações na Disney que me surpreenderam e assim, é difícil não falar de Disney, eu sou muito apaixonada com a cultura. Mas os meus filhos eram menores e a gente foi tirar foto com o Mickey. E aí, na hora que eu vejo o Mickey, eu sou aquelas, né? Oi, Mickey, eu sou do Brasil. Ele, ô, Brasil, diga giz. Ele falava alguns termos que ele decorou, mas Claro. é falar a linguagem do cliente. E meus filhos ficaram paralisados, assim, né? Giz. Ele fala português, então essa coisa, filho é um ponto sensível na Sim, experiência, sim. falar a linguagem do cliente é outro. Então, quando a gente saiu dali, você vai para uma loja, obviamente, para comprar mais,
E eu lembro que o Pedro, na época, a única coisa que ele conseguia era repetir, mãe, o Mickey, porque ele ficou muito impactado. E a Júlia quis comprar um presente, eles tinham direito a comprar um presente nos parques. E ela quis comprar um bonequinho que vende em qualquer lugar, que solta bolha de sabão. Não sei se vocês já viram. Uhum. Sim. Muito comum. E é muito mais caro na Disney, mas ela queria viver essa experiência. E aí, na hora que ela abriu, começou a sair muita bolinha. E lá é carpetado. Eu falei, minha filha, não deixa aqui, porque é carpetado. Depois vai molhar, não fica um cheiro bom. Aí o rapaz virou para mim e falou assim, olha, ela tá na Disney. Aqui ela pode tudo. Aí ela, viu, mãe? Aqui eu posso tudo. E assim, esse Mickey não satisfeito, ela estava de princesa, ele abaixou antes da gente sair e falou, oh, princess, e rodou, assim, fazendo aquela deferência, e ela saiu de lá achando que ela era realmente até Uhum. mais do que ela é. Uhum. Então, são pequenos gestos que, quando se conectam emocionalmente, marcam, né? E fica assim, o que fica da experiência realmente são as memórias. Então, a Disney, nesse momento, foi algo que me marcou muito. Legal. Eu costumo falar, não sei se a Lu conhece, quando o pessoal fala de Disney pra mim, ela fala, lá vem o Wellington. Porque pra mim, pra mim o tema de case Disney são duas coisas separadas. Pra mim isso aqui tá ligado a produto. Porque assim, na minha visão, aspas rapidinho, tá, gente? Aqui, que experiência do cliente alimenta expectativa. Então assim, o tema de entretenimento, esse tipo de situação da Disney é o que eles vendem e você tá lá para viver isso. Não tá lá para ver um castelo, que é para viver isso. Então isso faz parte do produto. Para mim, o mais importante é que aconteceu isso contigo. Se a Lu for lá, vai acontecer isso com ela. Se eu for lá, vai acontecer comigo. É o tema que hoje em dia eu falo muito de carreira, é a consistência. O case é a consistência. Assim, porque quando você vai para uma coisa que tem muitos momentos de personalização, você perder a consistência é um risco muito grande. Então, como é que você trabalha a consistência? Pode ser qualquer pessoa do mundo que vai lá, vai viver a mesma experiência. Porque, assim, óbvio, quando você fala para a criança parece uma coisa nova, mas se for as crianças, ela vai viver. Então, isso para mim é o encantamento, é a consistência, não é o... Porque esse tipo de situação, quando o pessoal fala, não, isso aqui é experiência. Não, gente, isso aqui você tem que falar com o marketing, porque isso aqui é o teu negócio que você vender esse tipo de personalização. Isso aqui é negócio, não é o mistura. Por isso que esse tema é legal de trazer como exemplo, para reforçar, e aí serve para você como pessoa. Você é uma pessoa que dentro do teu time, dentro da tua área, dentro dos teus amigos, você cria esse tipo de sensação de experiência, você tem que fazer isso com todo mundo. Não adianta fazer com uma pessoa só, não, só faço isso com aqui. Aí com a outra pessoa, bom dia por causa de quê? Então acho que é legal você trazer isso com a provocação da Lu como um exemplo replicável, que é assim, e aí? Você promove esse tipo de momento, de experiência para as pessoas e você é consistente nisso, você só for para uma pessoa só. E normalmente a gente faz isso, eu vou repetir o que eu falei aqui, o Trevisão dos Dias do Chororô, que teve aqui. O Trevisão teve aqui e ele falou, nós não somos as melhores pessoas do mundo para quem a gente ama. Eu falo sempre na palestra no final. Por quê? Você tá tão preocupado pra fora ser perfeito, ser ali, chega em casa, pô, mulher, o filho, chama atenção no filho na frente dos outros, coisa e tal, fala, mas calma aí, mundo corporativo, feedback no privado, elogio no coletivo, cuidado com a linguagem, e na tua família tu fala de qualquer jeito, com os teus, aquele pessoal do time, não, meu time me entende, porra nenhuma, né? Então é legal trazer esse exemplo, que às vezes você quer dar uma experiência personalizada, você quer tratar bem, cara, mas você não faz isso em casa com a tua família ou com teus amigos, né? Então acho que foi legal esse exemplo que você trouxe. Olhando até como vocês trouxeram um tema de viagem e conexão com a família e um tema que estava conexão com a família, quem é o DNA de vocês? Quando eu falo DNA, assim, quando se fala para a origem, fala assim, ó, quem conheceu a Rosane, Rosana, hoje, a Rô, hoje, quem conheceu a Lê hoje... porque quando a gente vai passando a nossa jornada, a gente vai aprendendo muito, a gente vai moldando, mas quando olha assim, quem é o DNA de vocês? Você fala assim, uma característica, duas, a origem, que você fala assim, cara, isso aqui sou eu por isso aqui não foi construído ao longo, eu posso estar com 50, 60, 100, hoje em dia a gente vai estar 150 anos, seja lá quanto, isso aqui é o meu DNA. Acho que eu posso focar em 2 pilares, determinação, enquanto não chegar ao objetivo, não é o fim, né? E ser muito transparente. E por que você acha que isso é o DNA teu? Da onde vem isso? Eu acho que vem da minha criação mesmo, de valor, de família,
né? Eu acho que pela própria cultura alemã, que já Você tá veio aí da onde? Você... enraigada, Mas você é de São né? Paulo mesmo? Sou de São Paulo mesmo. Mas seus pais eram alemães? Era quem era? Não, o meu avô é alemão, né? E aí meu pai já nasceu aqui, minha mãe nasceu aqui. Mas eu acho que isso a gente sempre trouxe muito forte na família. Eu acho que até pelo próprio desenvolvimento, né, família de ter uma vida mais difícil, né, no começo, de batalhar para conquistar. Eu acho que isso já vai trazendo, né, em toda a geração, vai trazendo esse movimento em cadeia, de que a gente precisa sim ter disciplina, a gente precisa ter objetivo, a gente precisa conquistar, a gente precisa batalhar, e dentro desse contexto vem a determinação. Então eu sou aquela que vai até o fim do jogo. Boa, boa. Né? Desafio dado é desafio cumprido. Missão Você dada é viveu, missão a tua infância cumprida. toda, você viu ali seus pais sendo assim, você fala assim, isso aqui é meu ambiente que eu Isso. vi. É isso, e acho que até um pouco do que eu falei, né, lá no comecinho, lá da questão do CDF e tal, eu por mim mesma, se eu tirava uma nota 8, eu chorava, muito. Mas não era pouco não, era muito. Tá vendo aí, Ricardo e Rodrigo? Escuta. Porque a referência... Mas eu não cobro, assim. Porque a referência era o 10. Eu quero ser a melhor, né? Então, acho que isso já foi uma sementinha ali do seu Schwab, desde o começo, Que ficava né? ali na... Ali que ficava ali. Meu pai, minha mãe também, né? Sempre apoiou muito, mas eu acho que meu pai sempre como esse mentor de quero o melhor e queiram o melhor para vocês mesmos. Mas nessa linha você também era competitiva, não? Era muito mais de eu quero ser melhor, eu tirar 10, não tô preocupado de... Não, eu quero competir porque eu quero ser melhor com o todo, era você com você mesmo? Não, Como uma é que coisa leva a outra, né? O bichinho ali da competição mora dentro, né? E acho que isso te ajuda também a se guiar no mercado, no mundo, né? No ecossistema que a gente vive, que é tão leonino. Isso te traz uma casca, né? Para você se preparar. Mas Então... de trabalhinho da escola, só pra fazer uma maquete assim, ela chegava com... Negócio piscando, voando. Mais ou menos isso. Um drone. Não tinha nem drone na época, não chegava. Boa. E aí, Rô? Eu acho que quem me conhece vai endossar. Eu sou uma pessoa muito simples e muito prática. Eu tive uma mãe muito simples e eu carreguei uma responsabilidade que o sonho da minha mãe era estudar e ela não pôde estudar para ajudar a família, enfim, uma história de heroína. Então, eu aprendi muito que o pilar, assim, o simples bem feito, ele é melhor do que aquilo que você fica inventando muito. Legal. Então, eu gosto das coisas mais simples. Num mundo onde as pessoas, às vezes, trabalham muito com aparência, e óbvio, é importante que se tenha, né? Não é nenhum julgamento, mas eu acredito muito na simplicidade, nas coisas essenciais. Sem E dúvida. eu sou muito prática. Então, eu gosto de resolver as coisas de uma forma que vai agregar, que seja na prática. O que sai disso aqui? Né? Como que a gente vai sair melhor disso aqui? Então, às vezes, no trabalho ou com a minha família, eu me preocupo muito com a essência. A gente vai sair melhor disso aqui? O que isso vai agregar? Então, na nossa área, né, é difícil às vezes não falar de profissão, às vezes a gente vê muita teoria, muita vaidade, muito eu isso, eu tenho Sem dúvida. aquilo. Eu vejo às vezes as pessoas apresentando e falando assim, eu sou, eu falo, mas e na prática, as pessoas que vão sair daqui... Vão conseguir fazer o quê? Vão conseguir fazer o quê? Eu vou Legal. fazer chorar e as pessoas vão amar, mas na vida. Então, eu vou muito Legal. por essa linha. Eu acredito que todo encontro como esse aqui que a gente está tendo, se ele não é pautado na simplicidade, na objetividade, a gente sai daqui e esquece. Então, Perfeito. como é que a gente vai sair daqui depois? A gente tem que sair melhor do que a gente É isso aí. entrou. É isso aí. Então, Perfeito. eu acredito muito nisso. Legal, legal. Muito bom. Bom, já que a gente está falando, né, de questões corporativas, aí uma pergunta é a seguinte: a gente está vivendo agora 5 gerações completamente diferentes, né? A gente estava falando de experiências de redes sociais, né? Que algumas pessoas já estão entrando até em novas redes aí que não entravam antes. Vocês teriam algum conselho para dar para quem já está, né, numa geração mais à frente no mundo corporativo e para quem está começando agora, né? Quando a gente fala aí de cultura nas empresas, como que a gente vai achar esse equilíbrio da geração X
versus a geração alfa que está começando a entrar agora, Como né? vocês têm esse equilíbrio, até para servir de exemplo para eles. Né? Exato, exato. O que eu acredito muito da área de comunicação é que a gente precisa escutar mais as pessoas. Então, tanto uma geração quanto a outra. A gente é de uma geração, né? Eu estou numa geração que às vezes julga muito quem está chegando. O que é que a gente fala? A gente dá os estereótipos, geração mimimi, esse pessoal não quer nada. Gato galo. E realmente tem uma diferença. Eu fico puxando meu filho que trabalha comigo, mas eu acredito que a gente precisa ouvir um pouco mais. Então, por exemplo, eu tenho vivido um choque de geração. Eu peço meu filho para desenvolver uma planilha, ele senta de qualquer jeito, tá ali, já terminei. Me dá uma angústia, porque aquilo que eu levaria muito tempo anotando, ele vai lá para as IAs e ele faz em 2 minutos. E é muito bom que ele faça isso e eu estou aprendendo com ele. Então, você tem que ouvir um pouco essa geração. Por outro lado, na hora que eu olho, tá faltando lá o e-mail. Eu falei, mas cadê o e-mail? Mas não tinha. Eu falei, e você procurou como? Não tem? Quais os recursos para que tenha? Porque não basta fazer rápido, não basta só a inteligência. Tem uma profundidade que você precisa entregar. Se você não está entregando tudo, você não está entregando com excelência. E aí ele fica, ai mãe, mas é muito chato. E eu vejo as pessoas que eu também trabalho em treinamento, né? Você problematiza, se é que tem essa palavra. Então, a gente pode aprender um com o outro. E a gente pode ser melhor. Mas para isso existe uma carga, exige-se, né, uma carga de humildade. Porque como é difícil ouvir quem está chegando na prática. Com certeza. Como é difícil quem está chegando ouvir e não falar que é um dinossauro. E como é mais difícil ainda conciliar isso tudo para ter um caminho melhor, que não é de um ou de outro, é um caminho que a gente constrói junto. Boa. Não, e você falou um negócio que é importante. Acho que os desafios nossos é a gente aprender mais e explicar menos, que é mais natural você... Não, deixa eu te explicar, deixa eu aprender. Não... É o E a contrário. impaciência É dos como é dois que eu lados, aprendo. né? Não, é porque assim, como é muito diferente, eu tenho que cada vez aprender mais e... enfim, teve uma discussão, uma pessoa fala, vou voltar para presencial, né? Mas o home, tava tendo uma discussão com... Ele comentando comigo, né? Com um colaborador. Falei, cara, para. A pessoa nunca trabalhou na vida presencial, só home. Você tá querendo explicar uma pessoa que a pessoa não consegue imaginar o que você tá falando. Então você tem que ou adaptar, ou fazer isso, ou trocar, na pior das hipóteses, porque não adianta você começar a ficar querendo explicar, mas a pessoa nunca vivenciou aquilo, você tá, não vai dar certo nunca. Mas quando eu falo de escutar, eu acho muito importante, porque isso eu tenho que trabalhar todos os dias comigo. A gente está desenvolvendo muito pouco a habilidade de ouvir. E a gente compete na conversa. Então você fala para mim assim, nossa, hoje eu tive um dia muito difícil. Você não viu o meu. Mas você não queria saber do meu, você queria falar sobre o seu. Então você fala, eu tive um desafio com o meu cliente. Eu falei, porque você não viu lá na minha empresa como é que é? É verdade. Rosana. É verdade. Então a gente entra numa competição, a gente tem escutado pouco e escutado de verdade. Genuinamente, assim, porque às vezes o outro ele nem quer a sua opinião, ele só quer falar. É verdade. É isso aí. Boa, boa. E aí? Para mim é uma questão complementar. E que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nas armadilhas dos dois extremos, né? Dos dinossauros e de quem está chegando agora. Eu acho que a gente tem um aporte tecnológico muito importante, mas que ele tem que ser visto como apoio, como alavanca. E isso nunca vai substituir o conhecimento, a experiência, em como você utilizar melhor, né? Tudo que você conhece. Então, pegando até o gancho aqui do exemplo da Rô, que adianta você fazer um trabalho rápido sem profundidade? Você usou a tal da tecnologia que está aí, né, na mesa, que é a moda, mas será que isso foi funcional? Será que isso vai ser aplicado? Então, acho que é tomar um pouco de cuidado, né, com isso, porque eu vejo o jovem hoje muito mais preocupado com uma questão de aparência, de se colocar num lugar para as mídias sociais, inclusive, que de repente não é aquela pessoa. Então, saia dessa armadilha, estude, se prepare e use a tecnologia para sua alavanca pessoal, profissional, né, o que seja, porque a gente tem que evoluir. A gente que está aqui no outro extremo, a gente também tem que evoluir, aprender, o aprendizado contínuo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Boa. Seja na entrada profissional de vocês, na vida profissional, que você é aí da juventude profissional, ou seja em processo de mudança de vocês,
teve alguma coisa que impactou, que você fala assim, cara, isso aqui eu sempre me lembro, seja positivo ou negativo? Porque tem muita gente que tá aqui, está assistindo, você já tá no início de carreira e que fala, pô, mas isso não era pra mim, não sei o que, não era. E a gente, óbvio, sabe, quem não vê a casa pronta não aguenta a obra, enfim, sabe que, assim, problemas vão acontecer pra caramba se teu objetivo não... Eu tenho uma metodologia, vamos chamar entre aspas, né, que é importância, prática e ação, senão você não tem. Se o cara não vê aquilo que é importante, rapidinho desiste. A coisa mais fácil tem arrumar justificativa e desistência, né? Então, tem alguma coisa que seja na mudança, seja corporativo para empreender, para palestrar, ou seja, para entrar no mundo corporativo, alguma coisa que marcou vocês que até hoje vocês lembram? Porque assim, seja quem está entrando agora, seja quem está pensando em sair do mundo corporativo e empreender, seja entrar... Cara, tem 1 milhão de desafios. E tá muito mais... assim, não adianta se não ficar 50 horas falando sobre prós e contras aqui. Mas na experiência de vocês, algo marcou vocês nesse momento de transição? Seja entrando no mundo corporativo, seja mudança de empresa, ou seja empreendendo? Eu vou falar de forma mais... Ou positivo ou negativo, Sim, tanto sim, faz, mas sim. alguma coisa que marcou. Eu vou falar de forma mais genérica, porque acho que isso permeou vários momentos da minha trajetória profissional. Eu sempre tive muito voltada para a implantação de alguma solução, né? E aí você vai com um foco de que você tem que cumprir aquele cronograma, implantar esse sistema, o objetivo do sistema é esse, você já tem os OKRs ali que você precisa atingir. Mas nada disso é válido se você não faz a conexão com as pessoas corretas. E você teve Se experiência de erro, você- de falar assim, não fiz, deu merda porque eu não fiz conexão. Exato, porque vai muito na linha, eu estava conversando um pouco com o Paulo ali no bastidor, das disciplinas de change management mesmo. De como que você engaja, porque você não faz nada sozinho, já começa por aí, né? Então, como que você engaja todos os seus stakeholders, o que você precisa, para que essa pessoa passe também ali pela curva de adoção, da onde Perfeito. você quer chegar, né? E acho que isso permeia também um pouco do papel de liderança, né? Como que você leva todo mundo junto para o mesmo objetivo, de uma forma suave, que todo mundo esteja confortável, que entenda a importância, né, disso, e aí você vai co-construindo e chega lá no final de uma forma mais consistente. E aí, óbvio que durante os projetos da vida você tem vários exemplos, né, onde o foco foi só implantar tecnologia, você não ouviu as pessoas e lá no final deu um monte de meleca, ou você não deu a importância devida para o tamanho, né, da mudança que você ia fazer e você gerou um impacto no negócio. E depois você tem que ir um hypercare ali só de consertando erros, né? Então, Você vê como a pessoa está conectada com a juventude, viu os termos? Hyper. Como é que é o último que você falou? hypercare, suporte de implantação. Você vê que a pessoa já está conectada com a nova geração. Mas acho que esse olhar atento, né, para resumir aqui, de que você não faz nada sozinho, Boa. de que você precisa engajar as pessoas e ter um planejamento muito bem feito, porque às vezes o planejamento ele vale mais do que a execução. Boa. E não tem isso, ninguém faz nada sozinho, não adianta. Você, agora eu sei, vou resolver. Tá bom, vai lá. O super-homem da vida real morre. É isso. Eu tenho uma equação que eu sigo para a vida que eu aprendi que é entregue 100% mais 1. Você não precisa inventar a roda. Você tem que fazer bem feito aquilo que você se propôs, com um pouco mais de carinho, de excelência. Tudo aquilo que você coloca acima do que é a média, você se destaca, porque boa parte das pessoas não estão entregando nem aquilo que elas prometem. Mesmo num ambiente onde, às vezes, as pessoas estão muito habituadas a falarem muito, né? E de muita vaidade. Então, tudo que você faz com amor e que você faz com excelência, que você entrega um pouco mais, você gera uma conexão. Eu cresci e todas as oportunidades que eu tive no meu crescimento profissional foi entregando um pouco mais do que era a minha obrigação. Não era competição com o outro, era comigo. Hoje mesmo, vou dar um exemplo do que quem entrega menos. A gente pegou um Uber, que era um Uber Black, e a gente estava com 2 malas. O rapaz abriu o porta-malas e olhou para a gente, tipo, coloquem as malas. Não me custa, eu tenho a capacidade de colocar uma mala, mas se eu fosse um Uber, mesmo que você fosse Black, né? um homem e uma mulher, eu nem estou falando da questão de gênero, eu Claro. faria, porque eu entenderia que é o meu papel ali como um Uber Black pegar a mala. Então, essa política, às vezes, esse pensamento que as pessoas têm de entregar só aquilo que pede, porque senão, enfim, né, você está sendo explorado. Eu não faço aqui uma romantização do excesso de trabalho.
mas eu acredito que entregar 100% mais um vai te diferenciar das outras pessoas no mercado. Não, e tem um tema da intencionalidade, da educação, seja algumas coisas, porque você fala assim, de novo, era um homem. Então, duas Jovem. mulheres, homem jovem com 2 mulheres mala. Isso tá ligado à tua educação. Eu não tô nem falando de trabalho. Porque tem um tema de trabalho e tem um ligado à tua cultura e de quem você é. E as pessoas confundem. Eu já vi gente não sendo contratada, sendo isso, e a pessoa não conseguia entender, mas tudo é percebido. Sim. Porque isso aqui não é uma atitude de, putz, aconteceu. Tem algumas coisas que são automáticas na sua vida. Não precisa assim, pô, meu dia tá muito ruim, tô muito puto. Cara, você vai botar a mala lá dentro porque isso é automático, se faz parte da sua vida. Questão de valor. Eu lembro que tem um videozinho engraçado. Uma vez eu falei lá com a minha esposa do ator lá que a esposa, a outra atriz foi entrar no carro, ela foi fechar a porta, ele pá, dá uma porra. Mas ele foi fechar a porta porque faz parte da educação. Tá puto, bateu a porta. Mas fecha. Mas porque tem algumas coisas que são automáticas que você nem percebe, né? Então, acho que isso é legal você falar isso porque você consegue perceber o quanto as coisas são forçadas ou não são forçadas. Então, você entrega algo a mais ou você entrega o básico, as pessoas não estão nem entregando o básico, é a pessoa pegar a mala. Parte do princípio que eu tenho um black, quero fazer uma coisa especial. Alinhamento de expectativa é tudo. A expectativa é que seja isso. Então, ali ele fez menos. Mas sabe o que eu falo? Que a salvação é individual. Isso vem da pessoa. Então, é o básico. Você está falando que é de educação? É o básico, não precisava ser o black. Não, qualquer um, Exato. qualquer um, Não, mas isso. como é o black, a expectativa é mais alta. Vou dar um exemplo super rápido aqui. Tem um hotel fazenda na região de BH que ele é muito conceituado sobre experiência. Uhum. E uma vez, uma pessoa que trabalha comigo estava andando de charrete e queria comer uma jabuticaba. Ele falou, você pode parar a charrete para eu comer a jabuticaba? Ele falou, eu não posso, porque eu tenho que fazer o circuito em um X tempo, se eu parar, as outras pessoas esperam. Ela entendeu. Foi almoçar. Quando ela voltou, tinha uma caixinha de isopor cheia de jabuticaba que ele escreveu à mão pedindo desculpas, porque na hora ele não podia, mas ele queria que ela saísse com um doce sabor do lugar. E ele escreveu à mão. Ele não fez isso porque a empresa pediu, porque alguém isso. Está no DNA. Então, Isso, é isso. esse é o entregar 100% mais um. Quanto custou isso para a empresa? Não, talvez a empresa nem saiba que isso aconteceu. Talvez nem saiba. Quem não sabe. Por isso que é tudo sobre quem você é, não é sobre o que você faz. Acho que isso é... E pegando esse gancho que você está falando sobre quem você é, dizem que a cada 7 anos a gente se transforma, né? Opa! Então, o que você acha, Rosana e Ale, que a Ró de 21 anos, né? E a Ale de 21 anos diria para vocês, vendo vocês hoje, né? Com tanto crescimento profissional, com as mulheres que vocês se transformaram hoje. O que a Ró de 21 anos diria para você hoje? E pra você, Ale? E já aproveita e já fala pra Rui ali daqui a 7 anos, quando vocês forem ver esse vídeo de novo, já deixa o recado que daqui a 7 anos bota na agenda. Vai aparecer pra vocês verem de novo lá a mensagem. Eu acredito que ela ia ficar muito feliz, porque nem nos meus melhores planos eu imaginei que eu estaria onde eu estou. E isso eu não estou falando de questão material. Sim. Estou falando de realização, de ter feito aquilo, ter coragem de fazer o que eu gosto, ter tido a coragem de reinventar minha vida aos 50, ter filhos que não era o meu plano, mas que coisa rica que é ter 2 filhos bem criados. Então, eu acho que ela me daria um abraço e falaria assim, parabéns, tudo que você fez valeu a pena. Eu acho que eu ficaria feliz. E qual o recado que você dá agora pra Rô, pra ela poder assistir daqui a 7 anos esse vídeo novamente? Nossa, para a Rô, eu daria para ela o seguinte, coragem e humildade, né? E que a gente todo dia está aprendendo alguma coisa. Eu espero que daqui a 7 anos eu esteja muito melhor do que eu estou agora e que eu tenha essa habilidade de continuar tendo curiosidade pela vida e aprendendo. Boa. A Lê de 21 diria o seguinte, parabéns, minha amiga, você conquistou tudo que você quis. E eu sempre tive muito forte essa questão do viva o hoje. Uhum. É importante você carregar o seu legado, né? Trazer sempre à tona o que você aprendeu ali, mas viva o hoje. Não se preocupa tanto com o futuro, né? Seja quem for, viva o hoje intensamente, entregando o seu melhor, o seu 100% mais um, né? Na vida. Porque isso vai te agregar, isso vai fazer de você uma pessoa mais forte, honesta.
com você mesmo. Eu nunca deixei de fazer nada que eu quis. Isso me gerou alguns conflitos com algumas pessoas, obviamente, Uhum. né? Mas isso me trazia ali no fundo uma satisfação tão grande de realização. Então eu não me arrependo de nada, de todos os tropeços, não me arrependo porque eu aprendi com isso, de todas as conquistas, que bom que eu cheguei até aqui. E olhando hoje para daqui a 7 anos, meu conselho seria o mesmo: continue vivendo intensamente, fazendo tudo que você quer. Porque agora eu atingi um patamar de maturidade, seja como mãe, como esposa, como filha, em todos os papéis que me cabem aqui, que me permite ter mais liberdade de cada vez Legal. mais ser o que eu quero ser. Olha, deixa eu te falar uma coisa que talvez, eu não sei se você sabe sobre isso, mas que a minha terapeuta disse que o que uma mulher pode fazer pela outra é fazer aquilo que ela tem vontade. Que quando uma mulher tem a ousadia de fazer uma coisa que ela tem vontade, ela puxa o ecossistema, mas eu acho que isso vale para homens e Legal. mulheres. Então ela diz o seguinte: se a gente está aqui e a gente saiu para tomar um café, e aí na hora que chegou lá no café tinha um espumante, você ficou com vontade. E aí você não falou nada, mas ou eu não falei nada, você falou: "Ah, vou tomar um espumante". Eu falo: "Gente, eu não falei", mas ela falou: "Eu acho que eu também vou". E de repente todo mundo fala: "A gente também vai". Então a gente saiu para tomar um café e a gente elevou aí, É isso. considerando que é uma coisa que, né, nova. Então quando você se propõe a ter coragem em fazer, você inspira outras pessoas, porque mostra: "Olha, ela fez, eu também posso". É isso Então, mesmo. parabéns, isso não é uma Ó. coisa que você fez por você fez por quem É está isso. no Ah. seu ecossistema. Ó, e esse é um bom exemplo de assim, como é que você inspira pela atitude. Às vezes tá tão preocupada em dar palavras, deixa eu te explicar, deixa eu te falar isso, cara, você não precisa me explicar, não precisa falar nada. Faça, É isso. que Você inspirar inspira. pela ação é muito maior, Isso. muito melhor do que inspirar pelas palavras. Pô, ótimo, ótimo É ponto. isso mesmo. E de forma muito espontânea, Natural, né? né? Natural. Porque você E tem que aproveitando ser nessa você. linha de inspiração, o que vocês falam assim, cara, eu sou foda, alguma coisa que você fez por alguém, que essa pessoa vai lembrar e que vocês vão lembrar pra... E não precisa ser coisa gigante não, tá? Ai, É alguma coisa que você impactou positivamente as pessoas, e uma pessoa, porque a gente fica tanto, mas faz parte do meu time, porque eu sou assim, porque a gente tem que ajudar o próximo. Porra nenhuma, assim, eu fiz, cara, isso aqui, eu fiz, ajudei, seja aquela pessoa vai ser impactada ou a gente, porque, cara, faz parte da gente, do nosso, acho que, seja espiritual, pessoal que for, a gente impactar positivamente, a gente ter essa As pessoas essa não se corrente do cruzam bem, por né? acaso, Não né? se cruzam por acaso. Exato. Então, o que vocês impactam? E eu assim, tenho. não precisa ser nada mirabolante, não. Eu gosto de fazer essa pergunta, eu faço de vez em quando que eu faço assim. Tô aqui em São Paulo. Se eu chegar e falar o seguinte, onde é que é o metrô mais próximo? A pessoa normalmente vai falar assim, pô, vira à direita. Se alguém falar o seguinte, é a direita, mas calma aí, você vai pra onde pra ver se o metrô é o melhor? Se a pessoa fizer isso, 10 segundos, eu vou falar assim, cara, só me perguntou pra saber qual era o meu melhor caminho. Ou igual você tá numa reunião e a pessoa vai conversar contigo, às vezes você tá numa agenda, né? Você vai na tua sala, tá no teu computador, a pessoa, não, calma aí. Fecha o computador, vai, me explica. Cara, se fizer isso, a pessoa fala assim, o que vai acontecer com essa roda? A pessoa depois, porra, vou ter que fazer isso porque fizeram comigo. Exato. Esse eu tô falando de exemplos simples, né? Mas o que vocês fizeram que impactaram alguém e falaram assim, eu sou foda? Eu tenho um exemplo lindo, assim, esse eu guardo no coração. Quando eu comecei a dar treinamento no Senac, eu estava dando um treinamento e tinha um menino que eu olhava para ele e falava: esse cara é diferenciado. Ele tinha um jeito que me encantava. E aí sempre as pessoas pedem pra gente assim: tem uma vaga, você me indica alguém. E me indicaram se eu conhecia alguém para uma vaga para assessorar o superintendente de um banco. Eu falei: olha, tem um menino aqui, ele não tem curso superior, mas para mim ele é um cara diferente. E ele foi, concorreu só com gente que tinha curso superior e ele passou para ser estagiário de superintendente. E eu não tive mais notícia, porque a gente se perde na vida. Recentemente, no LinkedIn, Ó, um advogado me procura e fala: você é a Rosana? Eu falei: sou. Rosana, eu sou aquela pessoa que você indicou. Até arrepia. Você lembra? Eu É. falei: lembro. Então, eu virei advogado do banco. Hoje eu sou o principal advogado do banco. Eu cresci porque o superintendente se encantou por mim e eu queria te agradecer. Eu falei: o mérito é todo seu. Mas eu fiquei tão feliz de ver que às vezes a gente não tem ideia. E quando eu falo que a salvação é individual, quando a pessoa quer e ela encontra uma oportunidade, é maravilhoso, né? E saber que de alguma forma eu contribuí para uma mudança na vida e na família, que era uma família muito simples. E ele hoje é um super sim. advogado. Então, Mas o coração fica quente. Então, mas fica quente, mas a minha provocação é que assim, cara, o mérito não é todo dele. A minha provocação é que assim, cara, se você não tivesse, tô falando dele,
uma percepção de olhar as pessoas, de olhar o potencial das pessoas, de tentar desenvolver. Se você não tivesse isso, você nunca iria olhar ele. É, Então, a provocação é porque a gente acaba minimizando o que a gente faz de impacto. é. Assim, cara, de novo, é óbvio que tem o mérito dele que correu, mas o mérito não foi todo dele. Porque se você não estivesse lá e você estava ensinando, não foi só você perceber. Porque com certeza ele estava na tua turma, você estava ensinando, Sim. você estava ajudando. Então, às vezes, a gente minimiza o quanto a gente é importante em determinadas coisas. É. E para aquela coisa de natural, não querer aparecer. E o tema aqui não é querer aparecer, não. O mérito é teu. Porra nenhuma, o mérito foi seu. E depois, até a página 1 e depois a página 2 de continuar, foi dele. Mas a gente acaba não... de novo, isso é natural. Isso é natural, a gente dá uma... Não, tá tudo bem. Eu fiz porque faz parte da minha educação familiar, de ajudar, seja o que for, mas calma aí, cara. Foi mérito teu de você estar lá dando aula, de você compartilhar conhecimento, de você ter percepção de tudo isso. Isso não foi mérito dele. É Foi mérito seu. Então, eu gosto às vezes de fazer isso, dessa pergunta, porque às vezes a gente minimiza o quanto a gente é importante para impactar as outras pessoas. As pessoas, elas precisam fazer a parte dela. É quase que assim, se Deus quiser... Cara, ele quer, mas você quer? É isso aí. Ok. Ele tem que... Ok, mas assim, mas também, de repente, você botou no caminho e vai por lá. E é engraçado que normalmente acontece isso. A pessoa, não, foi você, não. Por isso que a minha pergunta foi, o que você impactou naquela pessoa? Não, foi você que impactou em você ver, em você falar da pessoa e você conversar com aquela pessoa. Não tem nível superior, mas eu acho que vale apostar. Provavelmente, você deve ter dado dicas, aqui você resumiu, mas você deu várias dicas para poder como se comportar. E por que o mérito é todo seu? É isso aí. E que bonito, né? A gratidão dele voltar tantos anos depois. E olha como é que ele percebeu que você tinha mérito. Exato. E Você voltou. impactou. Você impactou. olha. Eu fiquei tão feliz, assim, de saber, né? Que a pessoa, ele concorreu com tanta gente, ele abraçou aquilo ali. É muito legal. Às vezes Boa. as pessoas precisam só de um impulso, né? De um É encorajamento. isso. De acreditar Mas, de novo, nelas mesmas. precisa do encorajamento, mas lembra, é só cuidado, vamos lá, é muito legal, é aqueles... Sei nem se existe, vai entregando a idade, né? Aqueles eventos de emo, aquela galera que vende, chegava de carrão, vamos lá, você vai salvar o mundo, eu quero sair, vou salvar o mundo. Como? E, puf. Então, acho que isso é legal, porque precisa, e às vezes uma simples fala, o cara vai, mas acho que é importante também a gente realmente, se a gente quer ajudar, a gente quer ajudar de verdade. De forma Isso que eu genuína. falei. Provavelmente ele pediu de orientação, dica, como é que eu ajudo. Então, incentive e esteja disponível para poder ajudar também, que isso faz toda a diferença, porque eu estava tendo uma discussão, o tema de mulheres, não lembro quem é que estava, acho que foi numa live, pau quebrou na live, foi ótimo. Porque cada um tinha uma visão, né, e tinham 2 mulheres, cada uma tinha uma visão, mas todas que era um tema de, putz, ok, a gente tem que funcionar, mas a outra tem que querer. É isso. Não tô conseguindo. Tá, mas você tá fazendo o que pra conseguir? Mas ao mesmo ponto, quem tava lá em cima, como é que você orienta? Porque, cara, eu tô num ambiente e teve uma que teve aqui que ela falou uma coisa, porra, muito verdadeira, eu não tinha percebido. Teoricamente, fazer homem tem mais fácil de fazer um network, a relação tá no almoço, tá lá normal. Porque ele fica mais seguro, tamo ali conversando. E quando a mulher vai estar no ambiente, ela tá comentando, às vezes a gente tem que tomar cuidado pra quem são as pessoas, porque eu tô fazendo relação, mas calma aí, tá querendo dar em cima de mim? Como é que vai ter minha visão? Como é que vai estar lá? Então tem umas preocupações que teoricamente o homem não teria. Então quem já passou por isso que consegue dar algumas orientações de comportamento, coisa simples, porque normalmente, não, vamos lá, façam, tem lá o incentivo e eu acho que é bacana, dependendo do movimento que tem de mulher, mas tem umas coisas no micro de atitude que se você não ajudar a orientar, putz, cara, é muito legal, mas nessas coisas simples de, putz, como é que eu vou me comportar sendo uma pessoa extremamente relacional, mas que as pessoas, de repente, não confundam as coisas. Então isso é mérito da pessoa que quer ajudar, incentiva, mas toma aqui o número do meu telefone se vocês precisarem de alguma, ou meu LinkedIn, algumas outras coisas. Então acho que esse complemento é os dois, a gente tem que incentivar, mas incentivar, e se não for com você, toma aqui o número do meu terapeuta, toma o número aqui do meu, não sei lá quem, entendeu? Muito bom. Do Wellington. Manda pra mim, me liga. Se eu não souber, eu conheço alguém que saiba. Conheço alguém. Impressionante. Bom, eu tenho também aí alguns exemplos, mas eu acho que tudo parte do saber ouvir.
E isso é uma habilidade para poucos, né? A gente falou disso aqui um pouquinho. Acho que quando você se dispõe a ouvir genuinamente a outra pessoa, independente de ser um ambiente corporativo ou qualquer outra situação, você ouve a vulnerabilidade da pessoa. E se ela tá te trazendo aquilo, é porque ela também deposita uma confiança de que você Sim. vai conseguir guiá-la, ajudá-la para algum propósito maior. Então eu fiquei aqui, né, puxando aqui da memória, tem 2 situações que me marcaram muito, muito e são bem emocionantes. Uma de uma pessoa que trabalhava comigo, e ela não conseguia engravidar, e era o sonho da vida dela, ser mãe. E a gente ficou aí dentro da mesma corporação durante 15 anos. E a gente sempre foi se reencontrando em momentos, né, diferentes. Mas durante o tempo que ela ficou ali na minha gestão, a minha preocupação era em como eu vou ajudar essa mulher, esse indivíduo a conquistar o sonho da vida Aham. dela. E aí a gente foi criando caminhos para isso. Eu numa posição ali que eu conseguia aliviar mais alguma coisa Uhum. para ela, para que ela pudesse ter o foco, né, em outro lugar. E foram diversas situações que ela Uhum. viveu, mas eu me lembro muito do primeiro dia que eu cheguei na área, e você vai fazer aquele assessment, né, da turma, fala, deixa eu ver o que terreno que eu tô pisando aqui. E eu levei, eu falei, olhei para ela e falei assim, nossa, essa moça tem alguma coisa. E eu estava conversando com todo mundo ali num ambiente mais informal, num Uhum. café que a gente tinha ali. E eu falei, não, com essa eu vou conversar ali, naquela sala. E aí, desde a da primeira conversa, ela me trouxe isso. E muito emocionada, porque ela estava vivendo um turbilhão da área, com vários desafios, e isso estava atrapalhando muito. E, na verdade, a comunicação dela foi assim: eu não quero mais ficar na área. Eu falei, calma, é isso que te preocupa? Então a gente vai focar nisso, porque você é uma pessoa só. Sim. A humana, a profissional, a que quer ser mãe, a esposa. E aí a gente foi trabalhando juntas, nisso. Hoje ela tem um filho É, legal. maravilhoso e o que me marcou foi que ele fez aniversário recentemente, e aí ela me mandou uma mensagem falando assim: "Hoje é aniversário do meu filho, e essa data é tão especial para mim que eu sempre faço uma oração na primeira hora do dia, agradecendo todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Cara, que E legal. você É uma. sempre está na minha oração." Ó, Ai, que Então, legal. isso é maravilhoso e isso partiu de você escutar, de Perfeito. você querer ajudar, de ter. Eu também sou uma pessoa muito sensitiva, né, que capta essa coisa e fala assim: não, ali precisa de uma ajuda, ali tem uma questão um pouco escondida, vamos explorar isso, vamos trabalhar, né? E é aquela coisa que fica no bastidor. Boa. E assim, e é legal, né, que você fala isso, às vezes nem sempre você vai conseguir o resultado esperado, mas só em você querer ajudar Exato, faz toda a diferença. a pessoa já exato. se sente acolhida, né? A pessoa cara, se me sente tentou, não acolhida. conseguiu, mas tentou de verdade. É. Isso. Mas e acho que isso também tem uma máxima que eu acredito muito, que é fazer o bem sem olhar a quem, né? E isso de alguma forma volta para você. Sem dúvida. Eu passei por uma situação ano passado, ano retrasado, uma pessoa me conheceu no evento da Miriam, e já me conhecia, a gente ficou trocando ideia. Pô, tu bacana que não sei o que tava numa empresa. Que é junho, julho, agosto, sabe qual foi o evento? E trocamos uma mensagem, 2 mensagens, e aí chegou no final do ano e falou: putz, cara, queria trocar uma ideia contigo. E normalmente, assim, eu respondo, converso. Se não for bot, fui mandado embora. Sei que você conhece muita gente, você pode me ajudar em alguma coisa. Eu falei, cara, calma aí. Vamos marcar um bate-papo aqui um dia, não sei nem se era sexta, sábado, vamos marcar, só me explica. E aí quando o cara me ligou, cara, não conheci, começou a chorar e tudo, porque morava em São Paulo, mudou a vida toda dele para uma outra cidade, alugou a casa dele com 2 filhos, e a empresa chegou e falou, ó, não vai dar, vamos reduzir, pô, cara, tchau, sinto muito. Não teve nenhum um plano de, cara, fica um plano de saúde durante um tempo, não foi assim, Na ruptura. foi um tchau, e, cara, e assim, na hora que você veio pra cá, a mudança, assim, tchau e tchau. E eu imagino, pai de família, ele que pagava as contas com as 2, coisa e tal. Assim, cara,
eu não tenho vários, mas assim, a única coisa que eu posso fazer é começar a falar com as pessoas. E beleza, ele mandou o currículo, falou, orientou, eu conversei com algumas pessoas, tinha pessoas que já conheciam ele, porque, óbvio, né, você tá querendo ajudar as pessoas, mas saber quem é a pessoa, né, e liga 2, 3 ligações. E nessa brincadeira mandei currículo pra 1, 2, pô, cara, tem um negócio assim, mais ou menos, é pra você? Pô, ainda não, e trocando uma ideia com ele. Aí acho que umas 2, 3 semanas, continuando, 3. Aí teve uma oportunidade que eu indiquei pra ele, cara, participa desse aqui, não fica muito tempo parado lá. Aí aí não sei se foi em dezembro, aí me liga, eu queria falar contigo. Consegui emprego, eu falei, putz, mas eu mandei o currículo, acho que não teve nem, o lugar que eu indiquei pra ele, acho que não teve nenhum processo ainda. Mas ele falou, cara, eu tô te ligando porque acho que você é a primeira ou a segunda pessoa que ele falou ali na minha esposa. Eu consegui, não era onde ele me indicou, mas por você ter tentado me ajudar. Então você é a primeira pessoa aí, a primeira ou segunda, que tá sabendo que eu tô conseguindo emprego. E eu não fiz nada. Cara, o que eu fiz? Eu só mandei as pessoas ajudar. Então, acho que essa coisa de você querer ajudar, e acho que faz parte. Se você pode ajudar, por que você não ajuda? E a gente não dá pra salvar o mundo. Ok. Não vamos acertar sempre. Ok. Mas é uma coisa que eu fico puto. Se você pode ajudar, por que você não ajuda? É o poder da conexão, né? Não, e da conexão, mas eu acho que é de novo, não sei se não é que a gente aprende, assim, é o tema do porquê não, a gente tem que fazer um movimento, eu tava falando isso com o Vilno e com o Rodrigo, fazer um movimento do porquê não. E tem o lado corporativo e pessoal. Mas se você pode, por que não? Por que não? Assim, cara, tu vai demorar 10 segundos, 2 minutos, mandou um negócio, por que não fazer? Eu acho que tem um tema de, assim, é porque você não consegue, por que se você não poderia, pô, checar se aquela pessoa minimamente... Cara, o que isso muda na tua vida? Que te custa, né, fazer isso. Então, acho que tem um desafio e infelizmente, isso não é normal. Conheço um monte de gente que faz isso, ó, todo mundo. Mas, infelizmente, isso não é normal e não é assim, não é... E, isso é bacana? Cara, não, isso é negócio do básico bem feito, né, do tema do básico, do cara pegar e botar a mala no carro. Gente, por que não fazer isso? Eu não consigo achar o que a gente responde. Manda aquela pra gente ir antes do fechamento, manda aquela boa que elas vão ter que virar de cabeça pra baixo. Gente, elas disseram que ia dançar no final e cantar. É porque nos bastidores aqui a cantoria foi maravilhosa, né? A gente já Pronto. cantou, Já tem coreografia e tudo. a gente dançou no começo. Mas é legal assim, lembrando, vocês são foda e vocês impactaram. Então acho que é legal o exemplo que a gente fez a pergunta pra ver que assim, a importância de vocês nas pessoas, né? E não foi por... Como é que foi? Você falou? Não... todo mérito seu, né? Mérito seu. O Wellington, então, já que a gente, né, falou aí das pessoas, né, vocês impactaram as pessoas ao longo aí da carreira, da vida. Agora, no hoje, o que a Rosana e o que a Lê estão fazendo para impactar a própria vida? O que vocês podem trazer desse momento de vocês agora, que outras pessoas que estão aqui escutando Conexão Customer vão falar, gente, acho que eu vou mudar isso também, eu vou por esse caminho. Conta pra gente. Aquela do espelho, aquela assim, eu vou impactar essa pessoa aqui, quem? É você mesmo que tá no espelho. Muito bem. Eu tô num momento de transição de carreira, né? Tô vivendo aí, depois de ficar 16 anos, né, numa corporação, um tempão. Então, agora tô me vendo nesse momento de reconexão com o mundo, com as pessoas, de aprendizado. Tem muita coisa nova para aprender. Então, eu tô me impactando, me jogando no mundo. Olhando pro espelho e falando a cada dia. Hoje você vai aprender uma coisa nova. Hoje você vai procurar um evento novo aí para você ir. Hoje você vai lá no podcast do Wellington. Uhum. Então, acho que o poder, de novo, o poder da conexão, das relações, te leva para a abertura de vários portais. E qual portal você quer seguir? Isso tem que partir do seu eu, da sua coragem, do seu ânimo e de conectar com os objetivos Pô, que você tem aí. Nessa tua resposta, só aproveitando antes da Rô responder, teve algum momento que você deu uma... não sei se é a palavra escondida, porque no teu momento de transição, muita gente passou aqui, eu já vi muita gente, eu conheço gente que sumiu. E assim, gente, tem oportunidade, cara, eu não quero falar com ninguém. Assim, já teve uma pessoa que passou no podcast e falou, cara, a pior coisa depois da morte é demissão. O cara falou assim, calma aí. Mas ele explicou o conceito que
Não, morte, pessoa, perda de uma pessoa, não tem discussão, mas você, não sei se foi o seu caso, mas assim, a pessoa sair de um lugar ou ser demitido, no caso, ele foi bem explícito, porque era o tema de ser demitido não esperado, que pra ele foi uma situação que ele falou assim, cara, você vira num... que aí você começa a se questionar sobre você, se você entrega, que ele falou que é um luto, foi a palavra luto que ele usou. A palavra luta, Luto, exatamente. é luto, é a isso. palavra que usou luto, que era um luto que... Só que o problema é se você ficar muito tempo de luto, a vida muda e por aí vai. Ele ficou um tempão, hoje conseguiu, enfim. A pessoa era extremamente competente, muita gente. Assim, as pessoas atrás dele pra contratar e o cara de continuando de luta, né? Pra você ter uma Aham. ideia. Nesse teu momento que assim, cara, tô num processo de transição, ok, tem que estar conectado com as pessoas. Você teve algum momento desse de luto e de alguma coisa, e o que te ajudou, se teve, né? Te ajudou a dar essa virada, até pra essas pessoas aprender pra. Cara, a vida. Quem foi Continua. que falou agora no. Não sei se vocês estavam aqui, a frase. Não sei se foi aqui ou foi ontem. Da frase como é que é o nome daquele cachorrinho que fica na casinha do Snoopy? Snoopy? Ah, foi ontem. Que a pessoa na frase, ela falou algo. Eu vou lembrar exatamente a frase que ela falou que tem uma tirinha, que acho que era o Charlie Brown com o Snoopy falando: caramba, a gente só tem uma vida. Alguma coisa assim, cara, a gente só tem uma vida. E acho que o Snoopy respondeu: não. A gente só vive uma vez. Aí o Snoopy respondeu: não. A gente só morre uma vez. A gente vive todo dia, várias vezes, algumas coisas da vida, alguma coisa nesse sentido. E aí não adianta ficar luto eterno. Você teve esse momento de luto ou não? Cara, vambora, já tava pensando fora, porque a minha saída, a minha migração do mundo corporativo para empreender não foi o momento, eu já tava no momento, tipo assim, não vou falar que tá mais fora do que dentro, mas a cabeça fora. Aproveitei, cara, agora que vai ter essa redução, me manda embora no PDV. Então eu não tive esse corte desta forma, apesar de a gente ter vários lutos, vários estresses na vida aí de promoção ou não. Você teve isso, não? Sim, eu acho que é natural, né? Assim, 16 anos não são Por 16 isso, dias, é isso. né? Então é óbvio que no começo, né, você tem aquele choque, mas eu acho que o choque foi mais do: o que eu vou fazer agora aqui na minha casa? Entendi. Né? Você se coloca até num lugar e fala assim, gente, eu não sei ficar na minha casa. Boa. Então tem um reaprendizado, né? Muito intimista. Você com essa família, você com o ambiente. E uma coisa me chamou muito atenção. Eu estava lá na minha massoterapeuta, né? E aí já estava nesse momento que ali curtindo ali a minha sessão, e ela falou assim: posso te falar uma coisa? Eu falei, claro. Ela falou: faz 1 ano que a gente não conversa. Eu, olha. Aí você toma aquele susto, né? Como assim? Mas eu venho aqui toda semana. Ela falou assim: não, você vem toda semana aqui, é a sua alma, né? Porque você tá sempre em call, você não sei o quê. Ela falou: você vem aqui, você aproveita a sessão? Nunca nem te perguntei isso, porque você sempre tá em call. Ó, Né? Ela falou: então hoje, depois de 1 ano, a gente conversou, você aproveitou. E aquilo me caiu assim, eu falei: nossa, a minha vida era um call. ó. Uma vez eu escutei uma frase que era o seguinte: existem aquelas pessoas que já foram demitidas e aquelas que um dia o serão. E essas pessoas, né, algumas, óbvio, voltam para o mercado, outras aproveitam para se reinventar, Isso aí. criar um novo negócio, né? A demissão, o chute na bunda, desculpa a expressão, né? Eu falando Pode ser um desse jeito aqui, impulsionamento. É isso. é um impulsionamento. E é exatamente isso. Às vezes, em alguns momentos, a gente precisa parar para se reconectar, se reconhecer. Porque eu acho que muitas vezes no mundo corporativo a gente entra ali no looping, que a gente vai se perdendo em alguns momentos se a gente não tiver, né, uma cabeça ali no lugar. Perfeito. Olha para você ver, esse exemplo que você deu foi super simples. A Exato. sua massoterapeuta, né, as pessoas às vezes ao redor, elas estão vendo, né, esse looping que você está vivendo, e olha a oportunidade que você está tendo agora, Lê, É isso. de se reconectar, de se reinventar Sem dúvida. de uma forma mais calma, mais tranquila. Até de repente pra alguma coisa que voltar você com uma queria fazer há muito potência tempo, você não tá muito fazendo, maior. você tá tão focado ali no tipo de atividade, eu não isso. queria mais fazer isso, pode ficar. Bom. É isso Mas aí. eu acho que isso tudo foi reflexo de muito foco mesmo, né? Assim, foi muito legal tudo que eu vivi, mas que agora eu tô em outro momento bom. e tá tudo bem. Então, isso. esse momento de luta, ele foi relativamente rápido, Entendi. né? E aí, falei assim, pô, E que faz parte. eu não posso ficar Não dá pra nesse ficar lugar. Eu esperando. tenho que me movimentar. E o que tá me ajudando muito, muito, muito é a conexão com as pessoas. Legal. Boa.
E aí, quem é nova? O que você tá olhando lá? É o seguinte, ó, Então. o que eu vou transformar essa... Vou pintar o cabelo de louro, não. Eu tenho um caso real e eu posso provar que eu morri e renasci aos 50 anos. Se Eita. você pegar o meu Instagram de 4 anos atrás, as minhas fotos, e hoje eu sou outra pessoa. Eu tinha uma vida muito estável, muito desenhada, e eu sabia o que ia acontecer comigo até a minha aposentadoria. E aí, aos 50 anos, eu tive uma separação muito difícil, de um marido que era incrível, que falava eu te amo até o nosso dia de separar. Filhos, tudo estruturado, casa, tudo muito certinho. E eu tive um caso clássico de traição, com a melhor. Enfim, dá para fazer um livro. E neste momento, quando ele me conta, ele simplesmente me conta que a gente, né, que tinha acontecido ali um caso de traição e que eu deveria definir a minha vida a partir dali, que a decisão que eu tomasse seria essa, sem arrependimento, sem nada do clássico. E nesse momento eu pensei assim, eu tô morrendo. Porque tudo que eu acredito que é um casamento maravilhoso. Eu 30 anos junto com uma pessoa, mais tempo com ele de vida do que sem ele. A minha casa que eu construí, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir reerguer, eu vou ficar pobre, ninguém vai me querer. Assim, eu fechei. E aí eu tive uma crise de ansiedade, eu fiquei por isso assim uns 2 meses sem entender o que eu ia fazer, o que eu ia comemorar meu aniversário de 50 anos, fui com ele e meus filhos, para aquela coisa de margarina, todo mundo vendo, e eu já não tinha mais um relacionamento, mas o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu volto e falo, eu vou fazer o que eu sempre fiz, eu vou me reinventar. O que eu posso fazer agora? É pegar os meus cacos, eu sou boa nisso, e me reinventar. E aí eu entendi que a gente não tem controle sobre nada, mas a gente tem controle daquilo que a gente vai fazer com o que está acontecendo. E a gente tem 2 opções na vida, a gente pode ter pena da gente, ou a gente pode resolver com aquilo que a gente tem. E não tem nada mais leve do que você se acolher, você perdoar e você recomeçar. E aí, o que isso impactou na minha vida profissional? Eu descobri que eu dava conta. No dia seguinte, eu tive que fazer um treinamento e eu fiz um treinamento maravilhosamente bem. Eu poupei os meus filhos, eu usei inteligência emocional que eu tanto uso nos treinamentos e eles não ficaram sabendo de nada por eles. E isso me tornou uma profissional mais leve, mais aberta para o novo, entendendo que as coisas mudam e que eu não preciso controlar, eu não preciso julgar, eu posso aprender e ensinar as pessoas ao mesmo tempo. Então, que a verdade da gente nem sempre é a verdade do outro, cada um vê de um jeito, mas que é possível todos os dias a gente aprender. E é possível que a gente se tornar algo melhor, até mesmo daquilo que é ruim. É verdade. Então, isso me ajudou muito profissionalmente. Legal. Eu acredito que hoje eu sou uma pessoa com mais consistência, com mais verdade. Então, isso é algo que eu me orgulho de ter conseguido transformar o que era uma coisa aparentemente muito ruim em algo que me impulsionou para lugares melhores. E em vez de ficar ali arrastando a corrente, ali de ficar, e cara, isso, o mundo é mal, por quê? A culpa é minha. Cara, deixa eu olhar pra frente. E a vida não é justa, esqueça. E esqueça essa coisa. Mas um dia a pessoa vai se arrepender. Não é sobre ele. É isso aí. É sobre mim. E assim, eu não sei o quão infeliz estava, eu não sei o que o outro passa, é sobre mim. Então, a gente não pode esperar uma vingança ou esperar uma oportunidade perfeita. A jornada está ali, a gente tem que curtir a jornada e a gente tem que aprender que a vida é isso, né? A gente não tem controle. É o que você falou, é viver. Viva. Não, e é legal você falando isso, né? Que eu tenho absoluta certeza que todo mundo está assistindo. Alguém já passou por uma situação, não independente do caso, mas de você tomar uma decisão. É sobre você ou sobre o que você faz, né? Todo mundo. Você falou isso, eu tive uma situação de trabalho que foi construir uma área, fui tirar férias, aí conseguiram uma aprovação, uma fusão. Quando eu voltei, tinha uma pessoa com cargo que tinha... Tipo, você tá construindo, vamos brigar pra criar uma área de gerência. Beleza, tamo lá, tá pra sair. Eu saí de férias, voltou e botaram uma pessoa no lugar de gerente no meu lugar. Mas como assim? Ele falou, ué. Não, porque fez uma fusão, tinha que realocar pessoas e tipo, tá aqui construindo, só que a pessoa não tinha nada com isso. Assim, veio e a pessoa até gente boa, continua amiga até... Na hora você quer xingar todo mundo, você quer pedir demissão e tudo isso. E a tomada de decisão cara, você não tem culpa nenhuma, até porque tinha um monte de amigo, um monte de gente dentro da área construiu junto, vou continuar aqui, o que você precisa, vou te ajudar. Vou, assim, até porque se você fizer sacanagem, é teu cargo, é sobre você, vou te ajudar. Mas durante um período, deixa eu começar a olhar agora, porque o que vai acontecer? Então, poderia ficar puto, pedir demissão, sair, eu já correr para outra área e minimamente ajudar. E, de novo, sem técnica nenhuma. Acho que
eu vou te falar que talvez, hoje é muito mais fácil você pensar em por que fez e tudo, mas na época, talvez eu pensei muito mais no restante do time que estava junto, porque você foi construindo uma área e uma relação do que efetivamente com alguma metodologia técnica e nada, porque, de novo, amigo tomando chopp junto, pô, não vou sacanear quem é isso. E continuou super bem, trabalhando, ajudando como é que tava, parecia que não tinha ninguém ali trabalhando junto. O que isso março, esse marcou, acho que era março, abril. Chegou em dezembro, a pessoa falou, ó, eu vou ter que mudar por causa do meu marido, já falei com o diretor, já tinha falado com o RP, tem que ser você no meu lugar, porque eu tava quase indo pra uma outra área. Não sai agora porque eu tenho que me mudar, não vai, segura porque eu tenho que me mudar, e aquela pessoa defendendo para poder assumir a posição. E o cara que ia me contratar do outro lado, esse mundo é muito pequeno. Ele contar e falou, cara, vai acontecer mesmo? Aí depois ela falou, ó, vai acontecer, o diretor falou comigo, vai acontecer. Ele falou, então, cara, se vai acontecer, não vem pra cá agora não, porque pra mim, tô com uma vaga aqui aprovando, poderia acontecer, mas se já vai acontecer, não vai, fica lá. Beleza. Dezembro. Março, abril do ano seguinte, o que aconteceu? Aquele cara que eu ia pra trabalhar com ele, mudou dentro de uma, foi minha área e vou virar meu chefe. Olha só. Olha. Porque aí teve, não, porque era estratégico, falaram que era importante vir pra cá. Então nada é por acaso. Mas o ponto, eu tenho absoluta certeza que todo mundo passou por uma situação dela que ela falou assim, cara, isso é sobre você, a tua atitude. O que você vai fazer não é sobre o terceiro. Se eu pegasse, chutasse o balde, falar, porra, tá vendo? O cara é filho da puta. O cara não quis saber com a Não vou empresa. ajudar. O cara não ajudou ninguém. Então é legal você trazer isso, porque assim, não é, e de novo, não é sobre o Wellington aqui. É legal que você trouxe, que eu tenho absoluta certeza que quem tá assistindo deve ter quase que 100%. Todo mundo falou assim, já passei por algo, alguma situação parecida. E que com certeza eu também já tive situação que eu tomei alguma decisão errada. Então é bom a gente trazer essa reflexão de falar assim, cara, é sobre você. É sobre você. Exato. Top. Muito bom. E aí, vamos já superpoderes, né? Não, a gente vai falar. Lá no início, falaram superpoder no início. A gente começou. Então, antes de fazer o fechamento, hobbies. O que vocês gostam de fazer, de lazer? O que vocês gostam de curtir naquele momento de... Já falaram aqui de algumas habilidades. Ninguém canta, ninguém dança no TikTok. Canta, dança, música. O que vocês gostam de hobby? Comer, viajar e ficar com meus filhos. É isso, pra mim não tem nada melhor. Mas comer assim, deixa eu pegar e experimentar coisas novas, Eu diferentes. gosto de comer tudo. Eu gosto de experimentar coisas novas. Eu gosto da comida tradicional. Comer é um prazer. Estar à mesa com as pessoas que eu gosto, isso pra mim é um prazer. Viajar, maravilhoso, né? E aí você junta a gastronomia. Sim. E se puder estar na companhia dos meus filhos, melhor ainda. Boa. A mim, viajar, sem dúvida, é uma das melhores experiências da vida, né? E estar com meus amigos. Boa. Então, aquele fechamento lá que você entra também. Rodada de arroba, frase final e se tiver que, o desafio, né? Agradecer uma pessoa em nome de todas, quem seria? E primeiro, mais uma vez, super obrigada, Lu, por topar de novo estar aqui com a gente. Amei, Wellington. E vocês duas, obrigado pelo presente, você estar Imagina. participando junto com a gente. Prazer foi nosso. Ok, vamos lá. Muito bem. Então, rodada de arrobas aí. Vocês me encontram aí nas redes como Alexandra Schwab, de forma aí bem trivial. Acho que tudo que eu vivi até hoje na minha vida, quero muito agradecer ao meu parceiro, o Edson, tá comigo há 33 anos. Legal, parabéns, Edson. Nos conhecemos no meu primeiro emprego. Ó, Aí foi um presente que o mundo corporativo trouxe para minha vida. E disso, 2 frutos maravilhosos, Bruno e Laura, que são os amores da minha vida. E a frase? a frase, mensagem, Então, isso. gente, sejam vocês a melhor versão de vocês todos os dias. Porque no final de tudo, a gente é lembrado porque a gente é, independente de onde a gente está. Perfeito, é quem Ale. você é. Então, Perfeito. vivam. Que bom, obrigado, sensacional. Muito bom. Boa. O meu Rosana Nogueira CX no Instagram, no LinkedIn Rosana Nogueira. Para agradecer uma pessoa, para não ser, como é que eu vou dizer, né? Não esquecer de ninguém. Hoje eu vou agradecer a Lu por essa conexão, né? Que obrigada, bom querida. estar possibilitando Lu. essa conexão e por tudo que você representa para as pessoas. Você é uma inspiração. Obrigada. Obrigado também, Lu. Obrigado, Lu. Obrigado também. Vamos agradecer a Por esse Lé. momento. Ale. E eu fiquei pensando numa frase, eu descobri que a frase que mais aparece na Bíblia é não tenha medo.
Então, a frase que eu deixo é: não tenha medo, faça aquilo que você precisa fazer, e vá com coragem. Comece Legal. como você precisa começar e vá melhorando com Ao o tempo, longo. né? Mas não tenha medo. Legal. Essa frase. Que bom. Obrigado, Rô, foi Bem, top. obrigada. Bom, meu LinkedIn é Luciana Salomão Maranhão. A frase que eu deixo, inspirada no Wellington: trabalhe com aquilo que você ama, que você não vai precisar trabalhar tanto, mas porque você não vai perceber, nossa, eu tô aqui trabalhando com uma coisa que eu não Ixi. gosto, é sacrificante. Eu acho que você, principalmente aqui com o Conexão Customer, você tem passado isso pra gente. Você faz de forma genuína, né? De uma forma tão leve, né, Leve. gente? A gente que vai assistindo os episódios, outras pessoas que eu tive a oportunidade de estar aqui nessa mesa com você. Então, a minha frase é essa: trabalhe com aquilo que você ama, inspirado no Legal. Wellington, tá, E Wellington? faça amigos. E faça amigos, isso. E o agradecimento, então, eu vou devolver para você, Rosana, porque A a panelinha. a gente se conhece, acho que desde 2019, e a gente tem criado algumas conexões aí, né, Roy? Eu queria te agradecer a confiança, e por esse tempo todo também você tem sido inspiração para mim também. Não, e é legal, gente, eu sei de coisas de bastidores, porque assim, é legal desse agradecimento entre elas, porque a inspiração parte também de confiança. Então tem alguns projetos que no futuro vocês vão saber que vão aparecer os projetos, mas você só faz projeto em conjunto com quem você confia, com quem é inspirador. Então acho que a gente sabe, não é só na câmera, eu sei disso pelo que vem por aí, então acho que isso é muito legal, né? Parabéns. Meus amigos, patrocinadores, apoiadores, obrigado por vocês permitirem eu viabilizar, levar esse conhecimento para todo mundo. Super, super obrigado. E eu não deixo muitas mensagens no final, mas eu queria que vocês refletissem o seguinte: se você é antigo, você conhece; se você é novo, joga no YouTube para ver aquele desenho Coragem, o Cão Covarde. Por quê? Porque normalmente você tem medo, tem um monte de fantasma que aparece na sua vida, você não toma atitude. Então, como vocês falaram muito de atitude aqui, se for importante para você, você vai fazer. E acho que o desenho fala muito a isso aí, quando os fantasmas vão atacar lá o Estácio e a Muriel. Ele vira um super-herói porque proteger os pais ali é importante. Normalmente você não fala isso. Se for pro meu filho eu vir um leão, por que pra você não vira um leão? Pelo teu objetivo da sua casa, de tudo isso. Então, como vocês falam muito, vá lá e faça, né? Então, assim, tenha coragem. Acho que a palavra coragem, veja que é importante pra você e vai lá e faça. Esqueça um pouquinho dos fantasmas de que, não vou conseguir, ou seja lá o que vai aparecer. Então, super obrigado aí pelo esse presente. E vocês, atitude, não fique só refletindo sobre isso. Gere ação, combinado? Espero que vocês tenham gostado quanto a gente. Até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.